A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da CPAD, lição de número 5, quarto trimestre de 2023. E olha o tema dessa lição: uma perspectiva pentecostal de missões. Esse é o tema da lição de número 5. E vamos aqui já no texto áureo. O texto áureo diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. E a verdade prática, ela diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Amém, meus irmãos? Então essa aí é a nossa lição de número 5 da revista da CPAD, tá? Essa lição tá uma bênção. Ela vai falar do movimento pentecostal e eu vou fazer passar vários conteúdos aqui, né, sobre esse movimento que iniciou lá nos Estados Unidos, tá? O vídeo pode ser curto, mas com certeza tem bastante conteúdo para você preparar sua aula, tá? E ser uma aula abençoada. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia. A introdução, tá? Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início na virada do século passado tem sido a paixão por evangelismo e missões, tá bom? Então a gente é preciso saber ao iniciar essa aula que o movimento pentecostal que nós conhecemos hoje, né, que nós temos aqui no nosso país, ele teve início no começo do século XX, em 1906, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, tá? Com certeza você que é professor de escola dominical já ouviu falar disso aí, você que é aluno talvez não tenha ouvido tanto falar disso, mas estamos aqui mencionando agora para você aprender. Você que é professor, tá? Já convém já você chegar na classe e já dar esse spoiler aí, já esse adendo, esse conteúdo interessante, como começou esse movimento pentecostal. Então de lá ele veio para o Brasil com os dois missionários, né? Daniel Berg e Gurna Zwingli. Em 1910 foi fundada aqui a nossa igreja, né? A Assembleia de Deus aqui no Brasil, tá? Então esse tema é muito interessante, tá? Vamos ver aqui também que esse movimento pentecostal que nós temos hoje, a ideia principal é essa, é passar que esse movimento, ele é semelhante, né? Ele é o mesmo movimento do Espírito Santo lá no início da igreja primitiva, tá? Aquele que houve lá no dia de Pentecostes. Por isso nós somos denominados aí pentecostais, tá bom? É o mesmo movimento, essa é a mesma coisa, é o mesmo espírito, é a mesma obra, tá? E no segundo parágrafo dessa introdução diz assim, ó: nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias, tá? Então a gente tem que entender que o Espírito Santo é quem direciona esta obra. A marca do pentecostalismo é a direção, né, a atuação do Espírito Santo. E aí, devido à atuação do Espírito Santo e o Espírito Santo impulsionar as pessoas a fazer obra missionária, então por isso esse movimento cresceu. Foi normal ele se alastrar pelo mundo inteiro, não só no Brasil, mas pelo mundo todo. O movimento pentecostal é conhecido. Meus irmãos, vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o meu trabalho, conhecer o nosso blog, o Clube da Teologia, tá? Os links também para você conhecer esse conteúdo que eu coloco lá, né? Esse subsídio, é facinho para você adquirir, tá bom? É só ir lá no nosso blog, vai ficar o link aí na descrição do vídeo para você conhecer, ter o acesso lá. E também, né, para você conhecer os meus trabalhos publicados, meus 2 livros, O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras Contexto, como você pode ver aqui atrás, tá bom? Esses são os nossos trabalhos aí publicados, amém? Vamos continuar então, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, tá? E ajuda a promover aí o nosso canal. Tópico 1, o tema desse tópico é uma perspectiva pentecostal de missões. Aqui vamos ver aqui no primeiro subtópico, cujo tema é Somos Evangélicos, tá? Então aqui vamos falar nossa identidade, né? Bom, vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica, o apelo de anunciar Cristo aos outros, né? De anunciar a Cristo aos outros. Bom, isso aqui, né, é o que temos em comum no nosso,
todos os evangélicos, tá? Aí vem aqui, né, um adendo histórico. Quem são evangélicos? Os evangélicos são aqueles que vieram do protestantismo, tá? Depois da Reforma Protestante de 1517, com Martinho Lutero, iniciou-se aí, né, um movimento muito grande, se expandiu, tá? E aí esses protestantes, né, de Martinho Lutero, John Knox, João Calvino e outros, eles passaram a se chamar evangélicos, tá? E no nosso país, aqui no Brasil, surgiu 3 grandes movimentos, tá, de evangélicos que são conhecidos. Os que vieram do protestantismo inicialmente são os tradicionais, né, como os batistas, os presbiterianos, tá, os luteranos e outros movimentos, tá? Outras denominações. E aí, né, eles são conhecidos aqui no nosso país como os tradicionais, tá? E depois do movimento lá, do avivamento da Rua Azusa, em 1906, tá? Então surge aí os pentecostais. E após um outro movimento que acontece nos Estados Unidos, vai surgir então os neopentecostais. Então temos 3 grandes grupos aqui no nosso país, tá? E o que todos esses grupos têm em comum, tá? O que eles têm em comum é exatamente essas ênfases que nós temos aqui, ó. Compromisso pessoal com Jesus, autoridade bíblica e o apelo de anunciar Cristo aos outros. Tá? Claro que sempre há críticas de um movimento, de um grupo contra outro grupo, sempre vai haver essas críticas, mas no final das contas, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador são servos de Cristo e são salvos em Cristo Jesus. Vamos continuar então aqui, dentro desse subtópico ainda, o segundo parágrafo diz assim, ó, eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da Reforma Protestante, tá? Então, qual é a tríplice ênfase da Reforma Protestante? Vamos falar aqui, vou falar pelo menos 2. A outra eu vou deixar ali no meu subsídio, quem quiser adquirir, tá lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Bom, a primeira ênfase é essa aqui, ó, autoridade das Escrituras. Essa é uma ênfase da Reforma Protestante. A autoridade das Escrituras, ela é baseada nos 5 solas, né? 5 verdades que a Reforma Protestante trouxe. Então, quais são essas 5 verdades? É chamada de os 5 solas, né? Então, primeiro, sola Escritura, que é somente a Escritura, sola fide, né, que é somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christo, somente Cristo, e soli Deo gloria, que é somente a glória, somente a Deus a glória, né? Então, esses 5 solas, né, se eu pronunciei errado aí no latim, me perdoe, tá? Mas esses 5 solas foi estabelecido, né, como as 5 verdades da Reforma Protestante, e essa primeira dela aí, que é sola Escritura, que fala que toda autoridade é somente nas Escrituras Sagradas. Esse primeiro aí, tá, é a nossa ênfase fundamental, que toda a verdade bíblica está somente nas Escrituras. Bom, continuando então, a segunda ênfase aí é a salvação pela fé. Bom, aqui tem algo interessante, né? Está expresso aí no segundo sola, né? Que é sola fide, né? Somente a fé. Aqui, esse sola, né? Essa verdade, ela veio do texto de Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse texto foi que abriu a mente de Martinho Lutero, aonde ele vai iniciar a Reforma Protestante, tá? Vamos então aí para o segundo subtópico, e o tema do segundo subtópico é Somos Pentecostais. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que diz assim: com o termo pentecostal nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência pelos cristãos, que é vivida pelos cristãos lá no século I. Meus irmãos, a gente vai entender, aqui vou falar uma diferença entre o movimento pentecostal e os outros grupos, né, os tradicionais, por exemplo, é que há uma crença entre os tradicionais de que os dons espirituais
o mover do Espírito Santo que acontece em Atos dos Apóstolos, ele teria sido só para aquele momento, tá? E para depois daquele momento, continuou a atuação do Espírito Santo, mas não mais aquele revestimento, aquela manifestação dos dons, né? Não mais aquilo. Essa é uma doutrina conhecida como doutrina cessacionista, né? Ó, não é sensacionista, é doutrina cessacionista. A doutrina de que os dons espirituais e a manifestação do Espírito Santo, como falar em línguas, teria sido só para o primeiro século, para o início da igreja, tá? E hoje em dia não teria mais essa necessidade. Bom, e nós pentecostais discordamos dessa doutrina, tá? Porque nós acreditamos que ainda nos dias de hoje o Espírito Santo ele faz o seu mover como fez na igreja primitiva, com dons espirituais, com línguas estranhas, como a gente vê nas nossas igrejas. Tá? O que se pensa então? Quem acredita na doutrina cessacionista acredita que nós estamos inventando coisa quando falamos línguas estranhas ou quando manifestamos os dons espirituais. Bom, o que a gente tem hoje em dia são muitos relatos, tá, de poderes, coisas tremendas que aconteceu já nessa obra de Deus, né, no movimento pentecostal. Então não tem por que a gente acreditar que esses dons se cessaram, né? Bom, continuando então, meus irmãos, vamos aqui para o terceiro subtópico, e o tema do terceiro subtópico é contribuições pentecostais às missões. Eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo. Então essa é a contribuição fundamental. E a gente vai ver, né, por que essa é fundamental. Porque torna esse movimento semelhante ao que aconteceu na igreja primitiva. Tá? O que aconteceu na igreja primitiva, a gente vai ver o Espírito Santo, ele trabalhando, ele atuando, ele fazendo a obra, ele separando, ele enviando. O Espírito Santo impedia os apóstolos de ir para algum lugar, daqui a pouco direcionava eles para ir para outro lugar. Tá? Então a gente vê tudo isso daí, e hoje a gente vê milhares de relatos, como eu falei anteriormente, milhares de relatos falando de curas, né, de obras de operação de maravilhas, e tudo isso daí, essa operação dos dons espirituais, tudo isso daí tem contribuído grandemente para a obra de missões nos nossos dias. Tá? Bom, vou ler aqui o segundo parágrafo, ele diz assim, ó: esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Que interessante isso daqui, né? Ou seja, nós precisamos nos dias de hoje dar a primazia ao Espírito Santo, assim como era dada no passado. Tá? E a gente precisa fazer isso como a igreja primitiva fazia. Olha um texto muito interessante da igreja primitiva, Atos 16, versos 6 e 7, diz assim, ó: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tá? Naquele momento, o Espírito Santo impediu, né, aquela obra missionária de prosseguir para a Ásia. Você vai ver que o Espírito Santo ele estava atuando, e nós precisamos dar essa primazia ao Espírito Santo nos dias de hoje. Vou ler aqui o terceiro parágrafo, diz assim, ó: assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Tá? Isso aqui é importantíssimo. O que eu vou falar agora se acerca de uma importância muito grande. Meus irmãos, não tem como fazer obra missionária sem o poder do Espírito Santo. É indispensável. Um missionário que vai, né, eu já comentei isso em outros vídeos e retomo aqui, um missionário que vai ao campo e ele encontra, por exemplo, numa tribo indígena, um curandeiro que faz magias terríveis ali, e outros locais tem bruxos que operam coisas, por exemplo, como andar em brasas, deitar sobre pregos. Nesses locais, ele não pode ir somente com conhecimento bíblico, tem que ir com a operação de poder, cooperação dos dons espirituais, senão fica difícil a evangelização nesses locais, tá?
Tópico 2, o tema desse tópico é a obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro subtópico diz assim o tema, a causa da obra missionária da primeira igreja. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas. A gente vai ver aqui que ser cheio do poder do Espírito Santo é uma condição fundamental, principal condição para se fazer obra missionária. Porque como a gente leva o Evangelho para outras nações, né, em missões transculturais, por exemplo, a pessoa que vai receber, ele não vai abandonar a fé dele de nascença, né, desde a infância, ele não vai abandonar aquilo ali, se ele não vê um sinal claro de que aquela nova religião que é apresentada ela é uma religião que vem do céu, uma religião que vem de uma divindade superior. Eles não vão aceitar se não for, né, por um sinal claro daquilo ali. Tá, meus irmãos? Continuando então, no segundo parágrafo diz assim, ó, por isso o período em que a igreja cristã viveu, seu maior crescimento foi o primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões, tá bom? A gente viu que o Espírito Santo, ele é quem impulsiona, né? Ele impulsionou aquela obra desde o primeiro século, tá? E ele é quem convence, né, as pessoas do arrependimento, né, do arrependimento, da justiça e do juízo. Bom, sendo assim, todo pastor, líder de igreja que quer fazer missões, precisa buscar ardentemente, né, a presença do Espírito Santo. É necessário, porque não tem como fazer missões sem essa presença. E aí como que vai fazer isso? Aí vem uma parte prática agora. Como que se faz? Aí tem que começar com oração, né? Aí tem que consagrações, campanhas de oração, madrugada de oração, vigília, mini vigília, relógio de oração e por aí vai. Tem que ter ideias para fazer o povo orar, para buscar o Espírito Santo, senão não tem como, não é verdade? Subtópico 2, o tema desse subtópico é a expansão missionária da primeira igreja. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Tá? Então a gente vai ver aqui que o Espírito Santo ele vai fazer uma demonstração de poder. Meus irmãos, preste atenção. Houve dois momentos da obra missionária, tá? Eles começaram a fazer missões urbanas em Jerusalém. Como que se fazia isso? Eles apregoavam a palavra de Deus, tá? Primeiro pelo exemplo deles como irmãos em Cristo. A Bíblia fala no livro de Atos, mostra que o povo, eles caíram na graça do povo, né? Porque o povo gostava de ver o exemplo da igreja, e aí depois começa a perseguição ali, eles vão ser espalhados, tá? E aí eles vão começar a não só mais o exemplo, mas também a demonstração de poder. Aí eles vão começar em todos os locais aonde os crentes passaram, os primeiros cristãos, eles começam a fazer uma demonstração de poder muito grande. E aí, né, é assim que se faz obra de missões nos dias de hoje. Missões transculturais só se faz pelo conhecimento da palavra, obviamente, mas principalmente pela demonstração de poder, tá? Assim Paulo falou, que ele menciona na Bíblia, nas suas cartas, que ele não foi somente em palavras de sabedoria, mas também em demonstração de poder. É assim que se faz missões transculturais. Bom, continuando então, vou ler aqui o segundo parágrafo, fala assim, ó, embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas. Então ele fala aqui, né, que Paulo ele foi o maior missionário e teve pessoas também, outros homens e mulheres que estão ali também junto com Paulo fazendo aquela obra, tá? Alguns foram assistentes de Paulo na obra, outros fizeram suas próprias obras de missões, tá? Mas o apóstolo Paulo ele é o maior exemplo, ele é o missionário mais completo, ele estabelece igrejas, tá? Ele falava pelo menos ali uns 3 ou 4 idiomas, tá? E ele vai estabelecer também o conteúdo doutrinário da obra. Que interessante, né? O apóstolo Paulo ele vai ser o missionário mais completo acerca de missões transculturais. Meus irmãos,
A lição também está falando, colocando Filipe como o primeiro missionário transcultural. Eu comentei isso aí no meu vídeo passado, falando que há uma certa contestação sobre isso, porque Pedro, ele também faz obra missionária de missões transculturais, tá? Filipe é mencionado primeiro, naquele caso em que ele evangeliza o eunuco, né, da rainha de Candance, né? Mas só que a gente vai ver que Pedro, o apóstolo Pedro, ele é o que faz a obra de missões transculturais mais completa, porque Filipe evangeliza o eunuco, mas o eunuco não era bem de uma outra etnia, ele fazia parte de outra etnia, mas ele também era um judaizante, ele também conhecia, ele praticava o judaísmo, então ele não era bem assim de uma outra etnia, né? Agora, o romano, né, Cornélio, o centurião romano, ele era sim, né, ele não era judaizante, embora ele fosse um adorador de Deus, ele conhecia, ele não era bem convertido ao judaísmo. Não, a Bíblia não menciona ele praticando os ritos, ele não sobe a Jerusalém para as festas, tá? E a gente vai ver que ele vai ser evangelizado por Pedro, e nos dois casos, no caso de Cornélio, é onde vai ter a descida do Espírito Santo. Então, né, há uma contestação sobre essa afirmação, de que Filipe teria sido o primeiro missionário transcultural. A gente reconhece Pedro como o primeiro missionário transcultural. Pedro foi quem recebeu de Jesus a afirmação de que receberia a chave do céu, ou seja, ele abriria a porta do evangelho para os judeus e também para os gentios. Continuando então, no terceiro subtópico, o tema do terceiro subtópico é Deus não faz acepção de pessoas. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: o apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, tá? E a gente vai ver que isso acontece quando Pedro vai na casa do centurião Cornélio. Ele ali, você conhece o texto, ele tem a visão do lençol, antes de ir, né, para a casa do centurião, tem a visão do lençol, o anjo fala com ele para ele matar um animal e comer, ele fala que era imundo e tudo, e por aí vai. Você vai ver que ele vai ser chamado para ir à casa do centurião. Ele foi preparado pelo anjo do Senhor com a visão do lençol, e quando chega na casa do centurião, ele vai ver o Espírito Santo vindo sobre toda a família de Cornélio, e aí ele entende que Deus não faz acepção de pessoas, e com isso, com essa base, eles começam a evangelizar ali em todas as regiões, né, chamando as pessoas à salvação. Que interessante, né? Vou ler aqui no segundo parágrafo, tem algo interessante aqui também. Diz assim, ó: de perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Bom, isso daqui é para mostrar que os apóstolos reconheceram que não havia acepção de pessoas, e aí eles estavam evangelizando a todos. Então, qual foi o problema que eles encontraram? Isso aqui é um acréscimo para a lição. O problema que eles encontraram foi exatamente com os cristãos judaizantes, aqueles que não tinham abandonado o judaísmo. Então, isso aí foi um problema naquele momento, tá? Paulo lutou muito contra isso. O que aconteceu foi que os apóstolos, eles entenderam que Deus não queria levar o judaísmo ao mundo. Por isso que eles no concílio de Jerusalém, eles não colocaram como ordem, né, para os gentios, os cristãos gentios, praticarem o judaísmo. Eles não colocaram essa ordem. Por isso que hoje a gente não guarda o sábado, por isso que hoje a gente não pratica os mesmos rituais da circuncisão que se pratica no judaísmo, tá bom? Isso aqui é só para nosso conhecimento, um acréscimo aí para nós. Tópico 3, o tema desse tópico é a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Vou ler o primeiro subtópico, o tema do primeiro subtópico é a função do Espírito na obra missionária. Primeiro parágrafo: dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar, enviar homens e mulheres aos quatro cantos da terra como missionários. Bom, aqui, além dessas missões que a lição está falando, eu quero apresentar também aquela função, aquela tarefa do Espírito Santo que é
convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Isso aí está expresso na carta, no livro de João, capítulo 16, versos 7 e 8. Tá? Aqui está falando essas verdades. O que diz aqui? Ó? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, obra missionária se faz com o Espírito Santo no campo missionário também dessa forma. Apregou-se a palavra, dá-se os sinais pelos dons espirituais, a operação de milagres e tudo, e aí ele começa a se ensinar as verdades absolutas da Bíblia, e quem vai convencer aquelas pessoas, aquelas etnias, aqueles novos grupos transculturais do pecado, da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vou ler aqui também o segundo parágrafo, diz assim, ó. Vemos esse princípio com nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais de quaisquer natureza, de quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Isso aí está lá em Atos capítulo 6, quando os apóstolos vão instituir os diáconos, o serviço diaconal. Olha, no texto não fala que foi o Espírito Santo que deu a direção para fazer aquilo, mas pelo subentendido, nós entendemos que o Espírito Santo estava por trás de tudo aquilo ali. E de fato que era necessário que os apóstolos ficassem somente dedicados ao ensino, à ministração. Tá? Então o Espírito Santo vai ajudar a fazer aquela obra. Vou ler aqui no segundo subtópico. O tema desse segundo subtópico é o Espírito Santo capacita para a obra. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó, o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Então é o Espírito Santo quem dá a capacitação, é ele quem faz a obra. Em Atos 16, do 4 ao 7, mostra que o Espírito Santo impede que os missionários vão para a Bitínia, né? Ele mostra a direção, ele guiava eles ali, tá? A gente tem que tentar fazer nos dias atuais essa mesma ação do Espírito Santo. Como? Ouvindo o Espírito Santo, não como uma força ativa na igreja, mas como uma pessoa. Quando você lê Atos dos Apóstolos, eles mencionam o Espírito Santo como uma pessoa. Você já reparou isso? Deixa aí no comentário aí se você já reparou. Em Atos dos Apóstolos a gente vê assim, ó, falando, o Espírito Santo claramente disse, o Espírito Santo falou, como se estivesse mencionando uma pessoa. Hoje em dia a gente não vê isso nem nas literaturas. Temos que entender o Espírito Santo como uma pessoa, alguém que está dentro da igreja, alguém que está ali no culto, operando no culto. E é assim que ele tem que ser visto nas nossas congregações, como uma pessoa que atua dentro do culto, uma pessoa que trabalha na obra missionária, que dá direção, que é o guia da obra missionária. É assim que temos que entender o Espírito Santo. Muito legal isso aí, né? Se a gente conseguir colocar isso em prática, você vai ver que a obra missionária na tua igreja e você mesmo vai ter uma nova cara, né? Vou aqui ler o segundo parágrafo que diz assim, ó. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos. A ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, quando Lucas escreve Atos, obviamente ele não deu nome ao livro de Atos, ele só escreveu o livro de Atos, tá? E ele vai mencionando as ações dos apóstolos, né? Aí por isso o livro passou a ser chamado de Atos dos Apóstolos. Ele vai ter esse título no segundo século com Irineu. Irineu vai classificar aquele livro como Atos dos Apóstolos. E aí ele ficou conhecido como Atos dos Apóstolos. Tá? Por isso o nome é Atos. E aí os teólogos modernos mencionam, né, que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser claramente chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo trabalhando, agindo, separando, enviando, falando com eles, dando revelação em sonho. Então, por isso, se afirma que seria
Atos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Muito interessante isso daqui, né? Olha, eu vou aqui passar o subtópico 3 e vamos para a nossa conclusão. Na conclusão, tem a primeira parte da conclusão, ele mostra, né, o resumo do que foi falado até agora na aula, né? Então você, professor, dá para fazer um resumo aí usando essa primeira parte. E na segunda parte ele começa assim, ó: tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. Essa parte é um apelo à aplicação da lição. Tá? Não adianta conhecer a lição e não aplicar, né? Então essa segunda parte aqui é um apelo para praticar o que se aprendeu. Amém, meus irmãos? Que bênção, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Quero lembrar os professores e coordenadores de escola dominical que nesse próximo dia 31 de outubro estaremos comemorando os 506 anos da Reforma Protestante, tá? Se algum aluno da escola dominical ou algum membro da sua igreja mencionar Halloween, repreende o nome de Jesus, fala: para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens, e lembra para toda a igreja que estaremos comemorando no dia 31 de outubro, né, a Reforma Protestante. 506 anos de Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martim Lutero de madrugada foi à igreja de Wittenberg e colocou, né, afixou as 95 teses na porta daquela igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá? Não se esqueça de deixar um comentário aí pra gente, trabalhar junto, tá? E esse aqui é o meu trabalho, ó. Os dois livros, O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras Contexto. Uma excelente aula para você.